Segunda temporada do Resenha Odonto? Não é a segunda temporada, mas é feliz 2023. Começou? Isso aí. Começando mais uma temporada. Mais uma temporada. 23, porque a gente não gravou esse ano, né? Não fizemos ao vivo, não fizemos nada novo, né? E assim, cara, trouxemos o André novamente aqui para falar assuntos Obrigado. que permanecem aí com dúvidas. Não, a gente não trouxe o André. Não trouxe. Foi quem? A gente trouxe a Nayara Coutinho. Ele veio, e o André veio de xereta. Xereta. É o capitão, né, cara? É o capitão, né, cara? Ele faz parte. Tá no controle. Ele é a empresa parte, também, né? Ele é a empresa, ele é... Um é o coração, outro é o cérebro, certo? Exatamente. Eu tô errado. E agora, quem que é o cérebro Coração aí, é cara? quem bomba sangue, né? É isso aí. Gostou dessa? Essa foi boa? Essa Primeiro foi você boa, hein? deixa- Por isso que eu sou seu ídolo, né? Todas as vezes Eu você sou me seu manda fã. mensagem. Ô, André, você tá sabendo da novidade que a gente demitiu o Ciro? O Ciro não tá aqui, Isso aí. não faz mais parte, cara. Então, Cara, eu fiquei sabendo que ele entrou no circuito profissional de tênis, né? Não, E tá. agora ele vai rodar o mundo. Ele só Verão. manda agora, ele só manda. Um abraço pro Ciro, tá viajando, tá aproveitando, estamos abraço, trabalhando, né? estamos Aproveita. trabalhando com Navio, foi com a família, navio, cara. Eu nunca fui no navio, André. Você não tem moral pra falar isso aqui Não conheço. nesse episódio, Não porque no meu episódio você estava viajando. Sério? Sério? Vocês estão revezando, Sério? Caio da Imodere, Foi nem mesmo? vocês revezam. É verdade. meu Tem que fazer um Cara, que com os Esqueci, dois. cara. Eu tenho a impressão que nós fizemos, olha como a ligação é. Eu já tinha. Não, mas bem-vindo de Obrigado. novo, de novo. Obrigado. de falando novo. nisso, a gente tá começando o ano e é o primeiro repeteco da... É Você é o verdade. primeiro convidado que volta. abrindo, cara. Então é a primeira... Segunda temporada sua também, temporada né? também sua, né? Obrigado. Só que hoje a gente veio conversar um pouquinho mais com a Nay também, né? Sim. Pra ela falar um pouco mais sobre... Assunto que ela domina, né? Você, aquele dia, foi muito legal, foi muito interessante que a gente falou bastante sobre business, sobre o momento O de negócio odontologia, é moderne, né? negócio. Sim. Até chegou um momento que você cortou, você falou, cara, essas coisas você pergunta pra Nayara. Eu não entendo isso aí. Biologia já não é comigo, né? Sim. Eu sou a cara da empresa, né, meu? Contou toda a história de nascer, né? Sim. E agora vamos entender um pouco mais, né, Gui? Como nasceu, como ele enxerga o mercado, como que ele faz os negócios dele com relação... Dividiu, compartilhou pra caramba, né? coworking que ele faz de alguns serviços. Daqui a pouco ele vai começar a falar, já parou, a gente não precisava falar mais nada. Se apresenta aí, Nayara. Se apresentem, Fala aí, por tua favor. história também um Feliz pouco. Eu sou a 2023. Nayara, pra nós, né? Então, Isso aí. prazer estar inaugurando Boa. o pod desse ano, 2023. O André vem aqui dar suporte, porque ele é meu suporte em tudo. Em Então, tudo. ele vem. Cara, É a base. A base. Bom, eu sou a Nayara, eu sou biomédica. E a Imodere, a parte técnica, quem cuida sou eu. E a parte administrativa e de vendas, quem cuida é o André. Então, é uma responsável técnica pela divisão Imodere. bem dividida. Então, eu cuido da equipe. E eu estou dentro dos consultórios também. E eu faço a parte do compartilhamento da parte biológica do PRF. A parte nos divertida do nosso cursos. trabalho. Eu acho mais legal, o André não acha. Eu faço um acho monte legal. de promessa. E começo a orar pra ela entregar tudo que eu prometi. Exatamente. Pra ninguém ficar chateado. Literalmente, ele Joelho sai tá por aí ralado. vendendo, né? E vai falando, a Nayara vai entregar, a Nayara vai entregar, a Nayara vai entregar. Então, nós E tá estamos vem nessa entregando, caminhada. pô. Vem entregando. Superando. ó, Sim. explica um pouquinho o que é a Imodere, porque pode ser que tem gente produto que é, né? que tá assistindo e não conhece. Qual produto é Ou Imodere? Como funciona a Imodere, o que vocês fazem hoje no mercado da odontologia. Bom, Explica a um Imodere começou com o PRF, mas hoje nós temos várias prestações de serviço. Então, nós somos uma empresa onde nós temos equipe de profissionais qualificados em alguns serviços para levar essa alta tecnologia em demanda para dentro de consultórios e algumas clínicas e cursos. Então, nós fazemos isso através de alguns serviços, que é o concentrado plaquetário, que é o coração da Imodere, que é como tudo começou, que é a parte que eu mais cuido. Tem a locação do piezo, tem a sedação consciente, tem o laser light touch e tem fotografia odontológica. Mas eu vou repartir deixar isso aí. depois Calma aí. o André Muita falar informação. um pouquinho da É. parte das vendas, Você que é da dos planilha, produtos. vai planilhando isso aí. Vai abrir planilha aqui, cara, Excel. Tá no Excel, tá Não, onde? ele vai lançar, você vai ver. Calma. Vai, E com tem os certeza. próximos serviços que estão Os por vir. próximos serviços por vir. Para tudo! Polêmica! As novidades. Para polêmica, polêmica. para. Vai lançar uma É, novidade. isso aí. Nayara, o agregado, né? Começou com PRP, PR. Isso, Fala eu um pouco. aprendi a fazer o PRP. Eu me peguei lembro a disso, eu me transição lembro. do PRP para o PRF e ia no seu consultório. Sim, eu Inclusive, lembro fazemos disso. PRP lá, firmes e fortes. PRP. E deixa eu te fazer uma pergunta técnica, aproveitando Claro. isso.
O PRP, né, que hoje nem usamos praticamente mais, né? Acabou virando o PPP, né? Que era o pobre que a gente descartava. o plasma pobre em plaquetas. E lá que estava o ouro, era ali que estava o ouro. Na verdade, Foi melhor. não. Explica Na verdade, isso. foi a diferença para obtenção do coágulo de fibrina. Então, Porque o protocolo Chocrum. Isso. É a mudança do protocolo. Porque o PRP, qual é o objetivo do PRP? Era você conseguir separar o sangue e ter um coágulo Sim. potencializado dentro do seu leito E cirúrgico. separava potencializado ali já? O problema é que o PRP era colhido num tubo com anticoagulante, onde você tem um plasma que não coagula. Então, para obter esse coágulo para levar para o leito cirúrgico, você tinha que usar o coagulante. Sim. E ele não dava, na época, que é o extrato, toda a conjuntura daquele arcabouço sólido por um período prolongado. Então, você potencializava... Desfazia depois. Você Ativava potencializava por 8 ou 10 horas. Então, você pegar todos os artigos que tenha de 8 a 10 horas, o PRP tinha um supercoágulo ali. Depois, você não tinha mais aquele coágulo tão potente. Então, o efeito dele era muito pós-operatório só, mas para manutenção daquele arcabouço, para um tecido mais lento de crescimento, no caso, tecido duro, ele não tinha aquela qualidade Legal. esperada pelo processo biológico que era feito. Então, o conceito ainda é o mesmo, a separação é a mesma. A diferença é como você forma esse arcabouço. Entendi. Então, o PRF você consegue formar esse arcabouço somente através da centrifugação, sem adição de nenhuma Nenhum produto. substância química. Sim. Então, quer dizer que passando o tempo, na época ainda do PRP, Sim. passando o tempo, ele se dissolve. Essa parte estrutural, coágulo... Ele vira um coágulo normal, vamos dizer natural, assim. então. Natural. Ele perde potência? Não perde a potência que você entregou ali. Então, você está fazendo uma suprafisiologia. Então, você pega de uma base biológica que você vai equivaler a 5 vezes mais plaquetas pós-centrifugação, é somente por 8 ou 10 horas. Passado esse período, a ligação é muito frouxa do PRP. Então, para passar desse período, ela se desfaz e vira um coágulo normal. Aumenta a inflamação por conta disso ou não? Na verdade, não. Não. Você consegue modular a inflamação ainda pelas primeiras horas, porque você consegue levar leucócitos também, porém, é por um período muito curto. Você leva pela centrifugação ou a atração desse... Não, pela centrifugação. Legal. Os processos de separação de PRP e de PRF, todos você consegue levar células brancas junto. A então, técnica é leucócitos semelhante? vão. Por peso mesmo? Fica lá mais pesadonos e... O processo de centrifugação é literalmente uma mesmo. separação por densidade molecular. Sim. Peso. Ponto. Pesado desce Beleza. e vai sedimentando. Ele Então, era vermelhão, né? Porque o PRP é Vermelhão. vermelhão, pô. Então não tinha nem... Mudou velocidade, inclinação... mudou porque o processo de separação mudou. Então, você mudou o tipo de tubo que você estava fazendo. Então, seu objetivo não era só separar. Se você pega o tubo de tampa vermelha, que você faz a fibrina já pronta, você quer induzir em contato com a sílica. Então, você precisa de uma velocidade que aquele sangue consiga separar, que as células consigam estar ativas ali, ou seja, você não mate tudo, e que esse contato consiga induzir o coágulo de fibrina já. Então, os protocolos giram em torno Só disso. nas batidas ele já ativa. Exatamente. Contato com a sílica, você começa a ativar a sua cascata de coagulação. Então pode você ser um plástico separa. revestido com sílica ou um vidro mesmo que funciona igual. Exatamente. Legal. O vidro no mercado laboratorial saiu há um tempo. Agora é plástico revestido, então. Isso, e o pessoal da Odonto quer trazer esse vidro de volta. Porém, tirando a linha do chucrum, os tubos de vidro não têm uma qualidade ainda muito boa. E tá todo mundo nessa busca muito grande. E no laboratório você não encontra mais. Caramba, até isso, porque- então. Produto, ó, pra fazer já é um problema, O né? pessoal tá atrás. Vamos ver. Caramba. Porque esses tubos são de coleta laboratorial que foram trazidos para a odontologia. Sim. E na Adaptados. coleta laboratorial, o que, Como que é? você... Foram adaptados, né? Adaptados, tá. Então, eles pegaram os tubos que eram Aqueles que usados já, medicina já usa, Já enfermagem, usa, já Normal, faz. que você foi colhe adaptado. sangue no O laboratório. que faz? Aumenta o tamanho? O que mudou ali? Não mudou nada. É o mesmo, É o mesmo tubo. 9 ml? Tem marcas 9, marcas 10. Tem tubo de 15 ml, Sim. depende do tubinho e da marca. Isso muda mesmo. alguma coisa? No processo, não? Não, Dentro da centrífuga, o tamanho dele. também não. Depende do tamanho da sua centrífuga, pode ser que um de 15 ml não feche. Entendi. As centrífugas que nós temos hoje, pequenininhas, de 8, 12 tubos, depende da configuração dela, talvez possa não caber um tubo de 15 ml. Mas o tubo saiu porque no laboratório você centrifugar 60, 70 tubos de vidro, existia o risco de quebrar, existia o risco da pessoa que estava Caramba, manipulando. Sim. Então, Olha que... foi uma prevenção. Então,
Foi substituído. Mas tinha pelo plástico acidente? possível. Uma Tem relato curiosidade, assim? Tem. uma curiosidade legal é que no transporte, se você pega um caminhão cheio de tubo de plástico chateado de sílica, ele tem quase a metade do peso. Não, tem a logística. Então, na logística, verdade. você já Abre a planilha, André. Abre a Na planilha, logística. André. Não, uma curiosidade. Mas Sim. eu ia falar, o transporte ficou Facilitou, melhor, né? facilitou. sim. Riscos, E você tirou seguro, o risco de imagina um acidente de acidente. trabalho, da contaminação das amostras que são analisadas, porque no consultório eu tô com um paciente, é uma coleta, é muito individualizado. A nível laboratório, não. Então, tá lá identificado o seu tubo, data de nascimento, Sim. todo mundo pergunta 1 milhão de vezes, mas tá todo mundo Em rodando todo o junto. processo, pergunta o nome, né? Tá assim, confere aqui comigo. Confere o tamanho, Cadê tudo. meu? Eu tô aqui, né? Ultimamente tô assim, né? Tô usando meu óculos, né? Aí eu chego lá, colho o sangue, a mulher confere, eu tô assim, eu falo, sou eu mesmo. Tá tudo certo. Lê aí você pra mim, por favor, tem que meu. mostrar, né? Você Sim. confere antes, mostra, porque roda tudo junto. Então, quebrar um tubo dentro de uma centrífuga gera muito caos, vamos dizer assim, dentro de um laboratório. Por isso que eles foram substituídos. Mas os protocolos de PRF sempre preconizaram os tubos de vidro como melhores. Então, é possível que eles voltem Fazer uma observação de para a cliente. odontologia. Fazer uma observação de cliente. Vou fazer uma analogia, inclusive. Me lembrou agora o refrigerante da garrafa de vidro, depois veio pro plástico PET, né? Sim. E com isso já pensei assim, ó, de vidro é melhor mesmo. É melhor pro exame, o vidro, acredito eu. O plástico, essa sílica, ela não tem problema, ela vence, Então, ela... na verdade, Porque- todo tubo tem a validade dele. O vidro também. O vidro Mas o vidro tem. por contaminação, não é? Na Risco de- verdade, não, porque ele é estéreo dentro. Então, ele mas tem o um tempo vácuo. não perde vácuo? Então, você perde o vácuo. Contamina. Você perde a esterilidade daquele tubinho. Então, todos têm validade. Sim. Mas tem a polêmica do tubo de plástico que o pessoal tentou colocar. Não sei o quê? se colou, não Existe colou. um artigo escrito por um japonês que diz que há a presença de sílica numa amostra de trefina onde... Tá, Só que assim, a sílica é um elemento Ok, da não vai tabela fazer nada. periódica. Não. Poderia ter chumbo, poderia Pior, ter não, mas- césio, sei lá. Não, mas o problema de você ter um elemento da tabela Mas periódica... não era pra no seu- estar lá, esse é o problema, né, meu? Os caras, porra, achamos mas- sílica, não, trefinada. Mas, assim, cara, Nós talvez se achamos, você tomar um porque- refrigerante no vidro e fizer uma endoscopia, talvez tenha Não, eu sílica no seu concordo. estômago. Tecnicamente, Assim, não mas é não nada- pode. e assim- É que tá, né? Não é pra tá, né? Não estaria se você não Uma tivesse coisa, um feito erro não- PRF, é. isso é correto dizer. Mas também não quer dizer não que tem diz alguma aquilo interação é uma- negativa. É uma contaminação Sim. e que tenha algo negativo. Isso também não está descrito. Porque nem também, se provado. fosse contaminado, todo mundo que fez PRF no tubo de vidro ao longo dos anos teria De que chamar plástico. todos os pacientes. Trefinar todo mundo pra saber se tem no presença ou não, né? Então, né, até agora, né? e aí esse Uma artigo- amostra. Não, foi talvez utilizado. tenha, mas assim, não Quem vai fazer? não gerou algo que necessitasse você Não chamar o gerou esse paciente de risco. volta. Não que a Pra gente saber saiba preço, tem também. bastante Ninguém estudo nunca disso, estudou a isso galera se aí. preocupa. Conhecemos dois Então. Do quê? E- Que encontrou? Dois? que encontrou. E esse artigo foi induzido para essa linha de tubos Hum. de vidro serem vendidas. Então, foi algo muito vinculado comercialmente. Uhum. Lógico. Mas tem toda empresa que comercializa os kits de PRF, centrífuga, enfim, todas estão em busca desses tubos de vidro para serem novamente colocados. É que teve um momento, né? Isso realmente firmou com o Chocrum, né? Ele mudou o mercado, Ele né? mudou o mercado. Ele apresentou uma grande novidade que hoje, além da odontologia, onde aplica isso também? Assim, Na verdade, tem uma coisa bem legal, igual a biomédica vai dizer. A odontologia é pioneira no concentrado que plaquetário. legal, meu. E Novidade. as Para, outras áreas, para tudo. Na VET usa As sabia. bastante, outras né? áreas estão agora aprendendo o que é o PRF. Elas utilizam o PRP ainda. Caramba, esse potencial vi celular, algumas os caras coisas não na olhavam pra veterinária. isso. Bem Eles legal. usam Veterinário. PRP. Mas Cavalo. o que acontece? Estão no PRP? Cavalo. Estão no PRP? Corrida de Por cavalo, isso que eu falei, eles bastante. estão no PRP, eles usam PRP. Mas a odontologia, ela teve um caminho que a obrigou a melhorar o processo de separação, porque Tipo? usa-se coágulo. E a área da medicina, os ortopedistas, dermatologistas que utilizam... eles Tricologista. tricologista, eles utilizam na fase líquida, então eles só injetam O I? o plasma. O PRP. PRP. Então, como eles não precisam criar um coágulo, eles não têm essa perda da formação do coágulo. Falando do PRP, você tem dois aspectos interessantes. Quando você traz uma novidade, ela precisa ou fazer você economizar, ou fazer você ganhar mais dinheiro, ou facilitar a sua vida.
né? E toda novidade, talvez você, num começo, preveja onde que aquilo vai chegar, mas você nunca sabe onde aquilo vai chegar. Por exemplo, o pessoal do Google queria melhorar o sistema de busca, mas não sabia que ia virar o que virou o Google hoje. Né? Se perguntasse lá atrás, eles não iriam falar que chegaria nesse ponto de hoje. O PRP, por mais que ele foi feita uma promessa lá em cima, né, de expectativa de que vai mudar o seu enxerto, que vai dar certo, tal. Por mais que tenha sido descoberto que ajudava, alterava, mas não era essa revolução toda, então criar uma expectativa e a entrega foi menor do que a expectativa, facilitou a vida de vocês. Porque quando você faz... Teve que buscar melhora, né, Vão? Peraí, não tá dando certo, mas o que pode mudar então? Então, mas vocês talvez não gostassem do PRP dele na essência, mas quando vocês tiveram a sacada de que, poxa, muito mais fácil levar ele meio aglutinado, meio geleca. O veículo, né? O veículo. Facilitou o transporte, facilitou o transporte, né? a utilização. Né? Aí vocês falaram, poxa, talvez a gente possa melhorar tanto esse transporte quanto melhorar também a parte biológica. Então, vocês não descartaram, porque por mais que ele não tivesse uma interação tão quanto a promessa, ele ainda facilitava a vida de vocês. Ele ainda era bom. Né? Sim. Então, funcionou. Descobrir esse problema que não entregou, teve que ter um observacional. Então teve que ter tempo também. Todo mundo acreditava até então, né? E não é que não entregou. Não entregou tanto quanto prometeu. Melhorou. Na verdade, eu falo assim, você pega o conceito biológico de como é feito. Existe uma expectativa. Sim. E aí você olha e fala, por que não acontece? O conceito vai dar. Por que não acontece? Eu colho o sangue do meu paciente, eu separo num protocolo que já é real, já tem né, estatística de uma separação boa de plaquetas. Sim, célula que interessa. Eu tô potencializando, eu tô entregando, porque isso só vai até um certo ponto. Todos os passos são certos, por que não acontece? Sim. Então, foi esse o ponto do PRP. É uma plausibilidade biológica e não funciona por quê? Não funciona num tecido duro por quê? Então, foi E quando que mudou? Quando o Chocron entrou com o protocolo novo? Ele trouxe de 2000 para 2001. Caramba. Nós conhecemos o protocolo A virada do milênio, né? A 99 2000, 2001 era na virada do milênio. Mas até hoje, na nossa pesquisa no ChatGPT, né? Ele traz que o principal artigo do Chukrum vem em 2001 e o próximo artigo relevante, que é aquela série de 4 casos que ele apresentou no mundo inteiro, data de 2006. Então, ele ficou de 2001 a 2006. Mesmo, produzindo novamente, mas... E comprovando que o PRF era melhor do que o PRP, que as membranas, e aí vem toda essa capilaridade de produtos e possibilidades. Hoje a gente faz em consultório mais de 12 produtos. Através da coleta divisão e... Exato. Escolhi sangue, centrifuguei. A partir disso, existem 12 produtos para se utilizar. Que legal. Que legal. O PRP era plasma rico em fibrina, era isso mesmo? Plasma rico em plaquetas. PRP, Isso. E agora o PRF é fibrina leucoplaquetária, não tem nada a ver com... Fibrina rica em plaquetas. Fibrina leucoplaquetária? Então, a fibrina leucoplaquetária é um nome biológico que é o que está na legislação de vocês, que equivale ao PRF. Mas a tradução da sigla é fibrina rica em plaquetas. Então, você sai do plasma, que é um líquido com anticoagulante, ou seja, líquido para sempre, e vai para a fibrina, que já é um coágulo pronto, que é o arcabouço do nosso coágulo de sangue, que é feito através dessa malha de fibrina. E aí, a área médica só conhece PRP, porque eles injetam, então eles não têm necessidade líquido, de coágulo. Exato, quero dar um... Então, eles não foram para essa evolução. Então, se você conversar com um ortopedista que usa de uma maneira de construção. Ele vai falar, não, só conheço PRP. Tridimensional da coisa. Geleia, sutura, você faz stick bone, é muito bom. Uma frase que o André tem falado. E agora imprime, cursos, né? Imprime? Em impressora 3D. É mesmo? Como isso? Explica melhor, André. Explica melhor. Imprime impressora 3D. Que nós vamos... lançamento. Então espera, ainda não. Super bom, mas a gente descobriu. Puta, ainda não. Olha, tá vendo? Eu falei que ia descobrir. Eu falei que ia descobrir. Ainda não é hora, ainda não. Eu falei. Vai dar essa bomba, André? Você vai soltar isso agora? Não, isso já tá na literatura, né?
A Nayara falou que a gente vai fazer, mas não é isso. Nós temos interesse em trazer essa tecnologia para deixar à disposição de todos. Porque a gente acredita que é aquilo que eu acabei de falar sobre tecnologia. A tecnologia, ela funciona assim. Você dá um tiro pro alto para acertar no ganso, Alguma acerta coisa no palo. Continua jogando. Uma hora Você acerta naquilo que você mirou, mas às vezes você acerta muito mais. Você acha que o Chukrum pensava nesse tanto de utilização? Não, além do que Ele nem foi. nem da área odontológica ele é. Sim, não, E é ele estudo que era explodiu na área odontológica. relevante, mas não direcionado. Sim. Exatamente isso. Ó. Foi Exatamente. aproveitado pela odontologia. Opa, peraí. Põe aqui, vamos ver quem pegou essa sacada aí. Quem trouxe pra cá? Quem misturou no odonto, você sabe? Quem Foi começou? ele que se associou ao Duvan, que é Com dentistas. O Doha. e começou a desenvolver. Entendi. Porque a área odontológica tem uma aceitação muito boa a uma novidade, a algo Sim. que Ainda mais esse perfil, pode né? A gente é vir bastante aberto. Reabilitação, revolucionar. cara. Vocês são muito Tecnologia. abertos. É. Então, assim, tem uma técnica nova, tem algo que pode realmente Legal. revolucionar, vocês abraçam de uma maneira muito mais Pesquise, fácil. tome pesquisa, né? Não, e Exatamente. pesquisa, isso que eu ia perguntar comprova agora, e vai para a pesquisa. Vai clínica, utilizar, rápido. vocês utilizam. Eu mandei aqui um artigo pro meu médico, né? Nas pesquisas dos artigos, eu mandei um pro meu médico. Aí, Assim como você compartilha comigo, sim. semanalmente, mensalmente, sempre vem. Obrigado, viu, André? Exatamente. E o meu médico falou assim, é um artigo escrito por um indiano que faz 10 pacientes. O dentista entende isso. Poxa, 10 pacientes, deu certo? Vamos tentar trazer a pesquisa para cá. Quando que isso chega na clínica? Sabe, vocês têm uma velocidade de aceitação de novas tecnologias muito mais acelerada do que as outras áreas. E não é uma crítica às outras áreas, são Não características. é, cara. Aqui Mas entra a a área, relevância do trabalho. O médico vai falar, não, peraí, 10 pacientes, mas eu tenho uma amostra tem que fazer. Não, vamos começar então. É. Então, Não, peraí, mas se eu não fizer, não vai precisa, aumentar. Então, mas precisa começar. Vocês é. aceitam isso. Exato. Vocês colocam as Faz coisas sentido para bloquear, acontecer. então. Então, É. isso faz com que a velocidade É outro da momento, né? tecnologia e do nível de atualização que vocês têm em todas as técnicas sejam, assim, surreal. Não sei, Legal. acredito É muito até legal. que dentro de todas as áreas médicas, provavelmente o PRF, a odontologia é o que deve estudar mais hoje em dia, o que deve mais Com publicar. certeza. Publicação. Que Que tem mais publicação, utiliza, com certeza. Que mais publica e que mais estuda. É engraçado que as áreas de biomedicina, de farmácia, quando faz estudos sobre PRF, sempre faz associados a pacientes odontológicos. Que Que legal. É onde muito você tem legal. um acesso maior Entendi. a tudo isso. Entendi. Mas isso é de acordo com como vocês lidam com os tratamentos e Não, reconstruções. são os nossos problemas. Exatamente. Nossas dores são reconstruções tridimensionais, O seja André elas tá gengivais ou ossas. O A André gente tá com buscando um isso. discurso Tudo que agora nos ajuda, cursos pô. que tem, assim, assustado todo mundo. Então, às vezes, nós chegamos em uma galera, assim, já com bastante experiência. E quando o André fala, nossa, é verdade. E nós nos surpreendemos com o fato de que vocês não pensam sobre isso. Porque vocês são os únicos que fazem reconstrução óssea. Tridimensional, que o Guilherme deu ponto. A gente busca, Que é o mais a gente difícil, tenta, é o mais né? difícil. A gente É, pensa, é o mais né? difícil. Mas isso- É o mais Mas- difícil. Tentar, a gente Na tá verdade, tentando aí. É o que eu Cara, falei do Você dentista. falar, se a gente tenta, mas há quantos anos eu venho fazendo isso, eu não tenho problema. Não, Eu quando eu reabilito falo pra tenta, caramba. no sentido, a gente vai em busca, né? Vai em busca, Mas aplica consegue, e tem a lá, questão- se pegar um estudo... Pô, A questão odontológica, ela é assim, como eu disse do artigo, né? Um fala, não tem relevância, vamos esperar vir. O outro fala, não, vou pegar, vou tentar fazer. É o mesmo artigo, né? O dentista, ele vê uma falta de osso, ele não fala assim, vou tentar outra coisa, manda pro convênio Prótese. fazer uma prótese, enfim. Não, se não tem osso, faça osso. Sim. Pô, não tem papila. O que faz? Faz Se uma papila. dedica sim. Não Ah, tem. conjuntivo, comprime, vai. diabo. Tudo. É isso aí. Então, vocês não se dão por vencidos pelas faltas de tecido, né? E isso faz, por exemplo, tanto vocês são os únicos profissionais da área da saúde que fazem reconstrução com osso novo e reabilitação em cima de um osso novo, como que é a única área da saúde que faz mudança de fenótipo.
entendeu? Se você tira... Transformador, né? Faz um Isso é enxerto demais, né? de joelho, como eu tenho, né? Se você tira um tendão e põe lá no lugar do ligamento, ele não vira um ligamento. Não, ele continua tendão, exatamente. Continua isso. tendão. É. Né? Se você faz o transplante de pele de coxa pro rosto, ele continua Coxa pele na de cara. coxa. Agora, o dentista, não. Ele tira uma gengiva, faz todo um tratamento, Queratiniza. coloca e vira a gengiva que nova. vocês Um outro tipo, não o tipo que você tirou. Isso é o fantástico. tipo que você quer. Mas sabe por quê? Deus, além de dentista, ele é brasileiro. Então, você não sabe É o disso? lema, é o lema. Deus é dentista. Tem que Brasileiro, tem que ter é o muita lema. fé pra fazer isso aí, cara. Aí- Não é, mas isso é Mas o tem nível, ciência, é o cara. nível que É, vocês ciência têm comprovada. de entrega e de comprometimento com o Comprometimento. paciente de vocês. Isso eu é acho muito que fantástico. você estava falando, eu estava pensando nisso. Isso está ligado diretamente à necessidade e à expectativa que A as pessoas cobrança colocam é sobre grande. o profissional dentista. A cobrança é Então, grande. o sorriso e a boca, ela é uma coisa que Uma é muito entrega valorizada. violenta, é uma entrega E as violenta. pessoas, a pessoa perdeu o dente, aí você bota atrás o dente, que não tem a papilha, ele fala, por que tem isso aqui? Eu falo, E esse amigo, buraco aqui, né? E Você esse nem buraco tinha aqui? dentro, Tava você liso aí, nem ó. tinha tava dentro. reto, Nós não tem o subimos que com uma fazer. estrutura inventada, com aí a mistura gente de... tem que buscar isso. Então, tem que... vocês buscam e vocês estão abertos a essa entrega mesmo, porque Ah, tem um outro ponto. Pega um legal. ortopedista e fala assim pra ele, o André chegar e falar assim, porque meu joelho não dobra 100%, porque aqui não é um ligamento. Ele vai falar, graças a Deus que a gente conseguiu refazer isso. Não, ele Daqui falou pra pra mim, frente é assim, ele tá? falou assim, Daqui o que pra Deus frente é fez, assim. a gente tenta chegar próximo. Ah, mas eu falo bastante. E vida que segue. Não, a isso gente, aí. essas frases nós usamos também, porque o que tava aí não é mais. Não é não mais. tem. É Mais. prótese. É prótese, exato. Acabou. Eu falo pro meu paciente É assim, isso, ó, o pô. que tinha aí antes? O cara fala assim, como assim, doutor? Não, o que tinha antes desse Por defeito isso aí? que eu fico É. maluco com sobreindicação de prótese hoje em dia. Gengiva e entendeu? osso. Gengiva e osso. Dente, a Galera, gente... Parafuso a gente põe há fazendo quantos em anos? demasia. O Brunemar colocou implante em 55. Eu tenho 55 anos, tem implante, acho que é uma conta assim. Gengiva e osso é divino, era célula. Perdeu. Como é que eu vou fazer célula? Como? Agora vamos levantar uma estrutura para pôr um parafuso. Nem é osso que a gente faz. É uma estrutura que dá suporte, ele tem vida, mas não é osso, né? Gengiva é gengiva. Gengiva é gengiva, mas osso não, né, cara? Então tem que misturar lá o biomaterial com os agregados e show. Por favor, com PRL. Show. Deixa eu fazer uma pergunta do agregado novo agora. Isso é uma dúvida minha, tá? Tá. É possível na centrifugação, em algum tubete, sempre, não sei... É possível separar BMP? Na verdade, tem artigos que foram lançados que, por estudos, existia a BMP. Bone Morphoprotein, né? Proteína morfogenética, né? Sem ela, não faz osso. Não faz. E teve esses artigos, porém, também foi um pouco induzido por marcas. Conheço o pessoal que começou a estudar, disse que não conseguiu essa presença. O que nós sabemos é que, com a primeira vascularização que o PRF oferece daqueles primeiros fatores de crescimento, você melhora o campo onde ele está presente para que essas proteínas possam vir da estrutura adjacente. E aí vem a variação de técnicas, as perfurações que às vezes precisa fazer. Endósteo, né? Exatamente. Endósteo. Vocês precisam nutrir um pouco. Não é E o periósteo. PRF, nós temos que pensar nele como o arcabouço. Só que ele é um arcabouço muito rico. Então, quando todo mundo fala, porque vai nascer ou não vai nascer, eu falo, pense em biologia. Tudo que vocês fazem, vocês esperam que exista o quê dentro daquele cenário de cirurgia? Um coágulo estável para iniciar o processo de cicatrização. Potencializar para a neoformação. Tem que ter... Primeiro passo é coágulo estabilizado, hemostasia. Se você consegue melhorar, ou seja, selecionar quem vai estar presente nesse coágulo. Que naturalmente ia acontecer mais incha, mais dói, mas Exatamente. eu já coloco, Você né? coloca lá. Você seleciona quem vai estar presente nesse coágulo. Aí você pega o nosso coágulo de sangue. Você tem em média 70% de hemácia, de 70% a 90%. E essas Hemácia. hemácias não têm função na reparação de um volume. tecido. São grandes e ocupam volumes. Edema. E o nosso coágulo é sensacional por si só. Extrai o dente, Sim. conseguir estancar um coágulo. Sim. Sim. Ele é Existem incrível. manobras cirúrgicas Então, ele disso. é incrível. Mas o nosso coágulo não é só hemácia, né? Não. Tem tudo misturado. Tá tudo né? lá. E você vai lá e separa e deixa somente plaquetas e leucócitos nesse coágulo. Fantástico. Então, você potencializa, você separa quem tá lá e você consegue entregar um arcabouço com uma estabilidade, que ele é tridimensional,
muito elevada que seu corpo não conseguiria fazer. Então, quando nós pensamos nisso, pensa, a minha primeira caminha, eu sempre brinco caminha, ela é incrível. Para que todo esse processo, ou seja, a técnica correta, às vezes o uso de biomaterial atrelado ali, consiga ter um capilar certo para caminhar ali. Isso é o concentrado plaquetário. É a seleção de células que vão trabalhar ao seu favor, melhorando o cenário biológico que já está ali dentro. Não é milagre. Se é osteoindução, osteogênese, manja isso? Condução? Sim. Acho que é indução isso, né? É indução. Você tá pondo célula, né? Exatamente. E aí você está fazendo o quê? Você está melhorando toda a vascularização primária, porque ele vai acelerar essa parte de vascularização e você consegue nutrir aquela região. Vai capilarizando de maneira mais... Melhorando o arcabouço que as células migratórias vão ir por conta da proliferação e dando um cenário melhor para aquela reconstrução acontecer. Então, o PRF ele não vai fazer a reconstrução. Ele vai pegar toda aquela trama que já estava ali presente, só que nós vamos entregar uma trama melhor, Fatores selecionada de e potencializada. É Muito isso que legal. nós conseguimos trazer. E aí, com isso, você consegue uma modulação da fase inflamatória. Então, você consegue melhorar o pós-operatório do seu paciente. Você consegue melhorar a parte do edema, da dor, dando um conforto de pós-operatório. E sabemos que o medinho do paciente é como vou ficar em casa, como que vai doer, né? Existem cirurgias que eu assisto que são fantásticas. E eu sempre brinco, se não inchar, o paciente vai falar, foi muito boa. Se inchar muito, o paciente vai falar, nossa, Não, acho doeu, que não foi inchou, doeu, muito né? boa. É. Independente do que foi feito ali. Então, existe a expectativa do paciente barra melhorar dor um por uma boa pós-operatório sempre cirurgia. interessante. E o PRF consegue te dar esse pós-operatório. Eu Que falo que é legal. o melhor marketing paciente, coleta de sangue, é o pós-operatório. Nara, tem a coleta, quando a pipetinha que vai buscar ali, normalmente tem uma ligação entre o PRF superior e as hemácias. Tem a Buff divisão, coat. chama Buff Coat. É. Os leucócitos, eles são mais leves que as hemácias e mais pesado que as plaquetas. Então, Sim. fica uma linha branca. Sim. Leucócitos É são lá a macroscópicos. pegada. Pega-se- Mas dali pra cima. Isso. Ali pra cima. Aquela região, o terço da separação inferior, é a região mais rica da separação. Não quer dizer que no resto não tem. Não tem, Aquela é sim. a parte mais Concentra rica. mais. E é onde você vai conseguir os leucócitos. Aquela linha branca, quando você pegar o tubinho, tem uma linha branca, é a camadinha de leucócitos. É ideal que você vai lá eu com a nunca pipetinha. olhei, eu vou ter que achar você isso tem aí. que olhar. Eu vou ter que achar isso aí. Eu quero O ver uma tubinho camada de vai leucócito. ser Esse aí só a Hemodere faz. Não, tudo bem, vamos chamar a moderna. Mas aqui, olho O nu, tubinho eu branco, vejo uma... você vê uma linha branca. Não, tira foto os disso, pô. leucócitos são macroscópicos. Eles são... É macro? É onde vê o macro. pus, aperta, sai pus, é leucócito com bactéria, pô. Então, é macro. ele é macro. Então, você Ó, vê a linha Você branca. nunca fez aquela brincadeira de criança de olhar para a luz e fica Aquelas uns pontinhos? bolinhas? Sim, sim. Aquilo lá são leucócitos. Não sabia. Sério? Que legal. Não sabia, cara. Eu Não já... é um, né? Sim. Mas são uma concentração de leucócitos que demais está na saber sua disso. retina. Você Demais. consegue Você enxergar. consegue Mas enxergar. puta informação essa. Pela Me essa tirou uma... mudança de luz. Inútil, né? Cultura André inútil. não é... Porra, meu. Claro, Ele sempre vem super com umas, legal, né? Não, é legal, é legal. Tem um livro de cultura inútil que chama Coisas sobre Todas as Coisas. Coisas que todo mundo deveria saber. Então, é isso. Ele estuda futurismo, sacou? Ele Pelo lê amor de de Deus. tudo. Não, Ele lê de tudo. Isso é muito Ele é bom, cara. Isso é uma cultura bom que pra caralho. serviu. Eu aprendi, Bom demais. obrigado. Compartilhei. Eu vou passar, porque eu nunca Mesmo tive. Então, aí quando você fizer o tubinho branco, Eu o quero pessoal ver. estiver lá fazendo, tem uma linha, uma divisão. Aquele é o buff coat, é uma camadinha branca. Então, quando são você pega na leucócitos. pipeta, ele vai misturar de novo. Na verdade, quando eu faço demonstração, eu faço muito isso. Eu passo a pipeta em cima dessa linhazinha e fica um pouquinho avermelhado. Uma hemácia que subir já Tudo dá bem. uma Não é pigmentação. aquela... É má. Hemácia. Se você for com a pipeta lá embaixo do tubo, parece até preto que vem. Só pega é isso. bem diferente, é bem o buff coat mesmo. E tem alguns pacientes que tem bastante leucócitos que sobe até um pouquinho na parede. Você quase não Que pega nada legal. vermelhinho. Quanto tempo ele aguenta? Abriu, tem que escolher. O tubinho branco tem Isso. várias variáveis. Então, tem temperatura. Tá, Então, quanto mais calor, mais rápido é a minha coagulação. tá, Eu tenho variável do fluxo sanguíneo. tá. Então, se o fluxo é mais lento, aquela coagulação inicia-se antes da centrifugação. Então, aquele sangue vai durar um tempo bem menor na fase líquida também.
mas uma média de 20 a 30 minutos. E tem a própria coagulação do paciente. Tem paciente que coagula um pouco mais Sim, rápido sim, e natural. tem uns que tem um... Hidratação muda a coleta? Hidratação, óbvio, né? Sim. Muda porque você tem um fluxo melhor. Uhum. Então, você tem uma volemia maior da sua concentração sanguínea. Então, o seu fluxo é melhor. Então, estar hidratado e alimentado é muito importante. Tá. E é legal falar para o paciente, porque se ele nunca fez PRF e você falou, eu vou colher seu sangue no consultório, ele fala, coleta de sangue, 12 horas de jejum. Não, toma água. Laboratório é Não assim. tem nada a ver, E aí ele meu. chega lá sem beber água e sem comer. E aí você tem fluxo baixo, dificuldade de acessar Pô, é um algumas veias. pré-coleta, então, fundamental. Esse dia você vai se hidratar, inclusive, nesse dia. Antes, né? Estar bem hidratado e bem Legal, alimentado legal. faz bastante diferença. Muita informação. E isso daí, eu álcool? gostei. Álcool também tem diferença? Quando vai... Bastante O cara diferença. chumbou um dia antes. Você tem uma separação menor da sua Olha. base plaquetária. Olha. Bem O menor. dentista pode beber. Agora tem o dentista pode. No Depois caso do pode, Fran, ele tem o depois. esquinho dele lá. Tá, É pra dar É sorte? resenha, É pra dar sorte? resenha, pô, É pra dar sorte. resenha. pô. Resenha. Não, resenha pode. Então Ô, tá. Nayara, eu tenho mais uma pergunta. Essa eu acho que é a última, tá? Pode fazer todas. É. Última já? Não. Em relação a... Tem, Ô, tem professor. assunto pra caramba. Professor. As perguntas, ele falou, né? Tá bom, é ele, que... as curiosidades Não, e a dele gente do só PRF. tá ainda na primeira pasta. Se deixar aqui o André, nós vamos até amanhã de manhã, hein? Só pra avisar. Não pode, Vambora. tem que ir pro Rio. Não, Ele vai pro Rio, senão ele O fica até... empresário vai pro Rio de Janeiro, pessoal. Tem que acabar logo. Não, tem outro mais legal ainda pra fazer. Mas, não, vou nessa primeiro, vamos lá. Vai. Eu percebi há algum tempo tentando fazer PRF no meu consultório, né? Que tinha uma diferença, eu percebi diferença dos pacientes suplementados. Academia, sabe? O cara mais forte, uma fibrina pobre. Pequena. Então, mas não é pobre. Nós temos que Volume desvencilhar não tem a nada a ver com- separação, não tem nada a ver com a riqueza do que tá ali dentro. Tá, então pouca... O volume não necessariamente, mas tá rico, concentrado. Exatamente, porque Por que tem menos? Quem malha Nesse muito, caso, o tamanho não é documento. porque o que acontece? Quem malha muito tem uma oxigenação maior, então a fase vermelha Sim. é sempre maior na separação. Você tem uma oxigenação maior, tem uma vascularização maior que o exercício, principalmente musculação, acaba trazendo. Então não tem nada a ver com suplementação, tem a ver com atividade. Atividade. Tá. Então, você vai ter uma parte vermelha um pouco maior desse tipo de paciente, o que é normal. Mas não quer dizer que a parte amarela que separou seja pobre. Tá, entendi. Então é só se mais tubos, separa um pouco mais. Isso, Se quiser você tem volume, eu quero por exemplo, dependendo da quantidade que separa do branco, para um enxerto que eu vou fazer, a quantidade de biomaterial, talvez você precise colar um pouco mais. E o tamanho da membrana, de acordo com a região que você vai recobrir também. Mas eu falo muito isso para a equipe. Falo, gente, você fala assim, ai, minhas membraninhas ficaram feias. Eu falo, o que é feio? Ai, que ficaram conceito de quem que é pequenas. feio? Aos olhos de quem? Por que não as ficou- pequenas são É feias? que não ficou instagramável, É, entendeu? putz, É cara. isso. Galera tá assim. E o conceito, os novos protocolos do Chukrum, ele tá trazendo isso, Tá. que é uma baixa rotação, uma velocidade baixa para separar, e a separação ela é menor, porém ele fala que existe uma quantidade maior de células naquela separação. Ele fala Então- até que é mais homogênea, né? Isso, Nas e membranas menores, não é você tão tem uma disperso. Concentração, o pote de veneno. Né? O menor, não é assim, né? Os menores melhores potes perfumes e os de piores venenos, né? Mas existe até uma comprovação que ele fala que se você fizer a histologia das 3 partes da membrana, por exemplo, você tem uma dispersão maior de plaquetas na membrana menor. No volume. Na membrana maior, Maior. você tem uma concentração maior num terço e menor no outro. Entendi. Na membrana menor, você tem ela mais, Tem mais Isso, e essas homogeneizado. células estão boa, mais homogêneas. boa, faz Então, sentido. nós somos apegados, é muito engraçado, né? Andando no CIOSP, não sei quem falou assim, eu vou chamar vocês porque as minhas membranas não ficam tão grandes quanto as de vocês. Eu falo, mas por quê? O que isso significa, né? O que isso significa? E esse líquido é glicoproteína? O exudato é É. rico em glicoproteína. Então, Tá. aquele sorinho que fica lá no fundo da Depois de- caixinha. Isso. Então, você pode usar como um soro para hidratar alguma coisa, caso seja Pingar. necessário. E tem o protocolo, que é o que nós acabamos mais Destinar. fazendo, que você hidrata para iniciar o processo de coagulação. Então, ele é um acelerador do processo de coagulação. Então, se um paciente você podia esperar 20 minutos ali para o branco começar a fazer um stick bone, se Você você pode colocar voltar. um pouquinho ali do exudato, você vai dar o gatilho da coagulação. Ajuda, né? Então, Vai mais otimiza rápido. o seu tempo de trabalho. O que tem ali? É só a glicoproteína, Só. é o próprio soro. Tá.
Tá bom Mas também. então não tem plaquetas, não tem fator de crescimento. Já ficou na Não separação, aglutina, exatamente, não aglutina nada. Serve-se só para hidratar e dar início ao processo de coagulação. Então, nós estamos falando de duas fases dessa ramificação de fases. São 12, 15? Produtos? É isso? Pós-centrifugação, 12, né? 12? Por aí. 12. Então, eu cheguei, falamos do I, praticamente do I da membrana. Isso, Eu então- levanto, pego... Então, você tem o próprio coágulo de PRF. Então, Isso. o coágulo que sai do tubinho de tampa vermelha, ele já pode ser utilizado. Perfeito. Uma cirurgia de terceiro molar, Não por preciso exemplo, remover, vai tudo. Você pode Glicoproteína. colocar Top. lá e... Um cisão, meu. Tirou o siso, Isso. pô. Você pode É. colocar o Faz próprio o plug coágulo, ele é Inteiro, né? A utilizado. lula inteira. Parece uma lula, né? Põe a lula Exatamente. inteira, né? Você pode aí levar para a caixinha, que você vai ter membranas e plug de PRF. Plug. Dessas membranas, você pode fazer as membranas duplas, que nós colocamos o nome de membranas Super membrana? duplas. Não é ainda, né? Não é. Então, você pode, com o IPRF, com o líquido do tubo branco, grudar uma membrana na outra. Então, para a cirurgia de retirada de conjuntivo, nós sabemos que 2 membraninhas dá a espessura correta de uma boa Top. retirada. Então, ao invés de deixar 2 que fica sambando na sutura, você gruda uma na outra, dupla membrana. Em quanto tempo pra ficar? Corta ali. Você pinga um pouquinho de I, coloca uma em cima da outra, legal, espera sanduichinho. coagular, dá um minutinho, ela já tá e ela não Top, solta. meu. Pode recortar, fica tudo É, bonitinho. Suturar, dá pra cortar inclusive. bonitinho, Suturar. coloca ali Que e faz... legal. Isso, e aí você não precisa Segura ficar ali. com 2, né? Já é um veículo mais fácil, Sim, uma facilidade sim, para levar sim. essa membrana. Baita coágulo. Nossa, pra tecido mole, isso é um É uau. fantástico. Eu não usei ainda, hein? Gostei da dica. Você. Usa, Emodere, é bom, vem, é emodere. bom. Emodere. É a supermembrana. A Ah, gente tem legal. Pô, André, que bom. produtos aí que a gente fabrica. Isso. Boa, André. Aí né? temos Boa. a supermembrana. Esses aqui ainda não são todos, né? Porque desses aqui você ainda tem outras apresentações, Sim, que é essa supermembrana. né? Então vamos lá. O que o PRP tá fazendo? Tá usando ainda? É porque Tá a gente medicina, tá nós falando? atendemos Usa médicos, também. né? Harmonização? Harmonização também usa. Tá. Então você tem o PRP, você tem o IPRF. Do IPRF, você ainda consegue fazer o plasmagel, que já é outro produto. Do PRP também se faz. Você plasma. tem o produto do tubo vermelho, que você já sai do tubo um coágulo. tem Pra gente que usar. usa. Esse já serve. Então, Isso. é um produto. Você tem a membrana, que é outra apresentação. Você tem o plug, que é outra apresentação. E você tem a técnica do poncho, que é o plug furadinho, que é outra apresentação diferente. Aquele pezinho que tem a lancinha, Sim, sim. você pode Você usar tem com a- cicatrizador de implante. Que é A técnica do supermembrana, né? Que é outra apresentação do IPRF, que é uma membrana que você condiciona o tamanho. Você tem hoje apresentados já 4 formas de fazer o stick bone. Então, O stick bone tá com alguma coisa ali, um espetinho do que é? Um Tá cicatrizador parafusado. também? tem um parafusinho ali. Que é E o aguenta? Stickbone 3.0, que foi a Tipo última... um bloquinho. Isso. Então, você faz o stickbone, envelopa ele na supermembrana. Ah, eu Essa vi isso aí. matriz de Quem fibrina. fez isso no meu consultório? Uma das meninas. A Elisandra. Elisandra fez um charutinho assim demais. Charutinho. Muito legal. Tem Eu, que eu você- Você usou pra quê? achei que era cubano até. Você Fiquei bem amarrado ali. Eu falei, que legal, meu. Você Tava fez o todo quê? envelopado. Você Seio. lembra? Coloquei no Seio? seio. Então só você Seio. tem. Eu levantei e coloquei dentro assim um bloquinho. Tum. Bonitinho. Demais. Demais. Mas ele pode ser parafusado, ele aguenta Ah. a resistência. O PRF, quando ele sai da centrífuga, ele já é um produto, porque o pessoal já puxa ele a fase amarela da separação e faz a injeção direta, né? Não tem uma manipulação ali, né? E pode ser hemostático. Hoje eu tava numa cirurgia que, inclusive, pegou lá uma arterinha. Ajudou. Injeta, ele estanca, é assim, fenomenal. É porque é coágulo, né? Bom. Ótimo, né? Então, assim, aqui é um resumo, mas desses aqui você ainda sai outros produtos de cada uma ali das apresentações. Legal demais. Então, você pode ali... O que é legal? É que a odontologia entendeu, primeiro, que não é uma receita de bolo. Sim. Que você não precisa fazer aquilo. Você tem outras apresentações. Dentro disso, foram desenvolvidas instrumentais específicos, PRF box específicos. Então, você tinha antes só o plugzinho, agora você tem o plug com a lancinha, né? Você tem já Olha apresentações... o lobby disso aí já. Você já tem apresentações com plates com tamanhos específicos e formatos para Pra a sua fazer a supermembrana. supermembrana. Então, que tamanho que você quer, né? E... É um protocolo criado. Sim, não, existe. O protocolo, protocolo se chama Stickbone 3.0. Ah, né? 3.0. E a supermembrana tem um protocolo. A supermembrana mesmo, hoje você já tem acho que 2 ou 3 formas de se fazer. Você pode associar ela com outra membrana,
colocar as membranas de PRF Em no cima, meio da super então fazer ela como se fosse um lençol e as membranas ali para elas ficarem aglutinadas juntos. Então você, a gente até coloca aqueles 2 tubos no meio, porque a partir da coleta, dentro dos 2 tubos do branco e do vermelho, você consegue fazer uma série de outros produtos. E o que eu falo bastante é que o objetivo dos outros produtos, porque a separação ela é igual, é o melhor veículo para ser levado. Então, é a facilidade para entregar Facilidade. o PRF. Como é que você no leite pega isso de cirúrgico? outro jeito? Como é que Então, vai? Não vai de outro jeito, não tem como. E se você soltar na fase líquida, aquilo vai embora. Vai Então, embora. Então, você tem que ver qual é o melhor veículo. O pessoal sempre brinca. Eu vou fazer o PRF, eu falo, o primeiro pensamento é o planejamento. sim. Porque você entende o que você vai fazer na cirurgia e dessa separação, como eu vou levar isso para minha cirurgia. Porque é fundamental, quando você visita, chega lá no colega, né? O que vai acontecer aqui? É um aumento vertical? É um seio? A primeira que pergunta produto qual você é quer? Qual é o planejamento Qual a cirurgia? cirúrgico? Eu vou fazer uma extração, uma preservação, tratamento de seio, harmonização. Sim. Então, tá. Então, você quer ele líquido. Olha, eu vou levantar de tal parte matela. Quer uma supermembrana? Mais fácil de colocar, né? A gente faz um tamanho já adaptado ao tamanho do deslocamento que você vai fazer de tecido. Aí você consegue levar o melhor veículo possível para aquela cirurgia. Sim. E otimizar o tempo de trabalho de vocês, que também não é nada fácil, Eu ia falar né? de tempo agora. Eu ia falar agora de tempo, porque todo esse processo, tudo isso é muito rápido de fazer. Muito rápido. Muito rápido. Então, isso, inclusive, é vantajoso para o consultório. Porque enquanto você está anestesiando, começando o processo ali, ela está na outra ponta produzindo Cara, imagina a sua hora clínica, né, cara? Então, cara, que eu tô... Não, André, não era isso que eu ia falar, cara. Não tem nada... Sabemos. Não era isso que eu tava falando, cara. Eu vou chegar nisso aí ainda, cara. É que eu acho o máximo que eu tô ali, tá? Eu termino, eu falo Nayara ou qualquer das meninas que agora vão, né, da equipe, né? Sim. Tá aqui, ó. Tá pronto. E vem assim, ó, na luvinha. Ô, Frank, Você é servido, mas né? deixa eu falar. Eu brinco, vai Faltou uma cervejinha, você é servido. coloca um pano de prato estéreo. Eu quero que veja assim. Você sabe que eu já tive que altas isso? discussões com a Nayara sobre a embalagem, né? Que na minha cabeça a gente Como apresentar? tinha que ter uma embalagem legal. Ele criou uma embalagem. Ô, André. Mas eu falo, a Como plaquinha você dá um presente sem de embalagem? Petri, né? É transparente, dá pra enxergar o produto. Então, Cara, o os que eu peço blisters pra da Pleno equipe? tem todo um design. A organização da assim, plaquinha, né? E o eu nosso tenho não tem toque, design. então vai tudo certinho. Eu falo, gente, coloca certinho, um negocinho do lado do outro. Sim. Corta os pedacinhos meio que do mesmo Sim. tamanho, que é a apresentação da caixinha de presente. Tá né? ótimo. Bem viram? bonito, irmão. Ele cirurgia, quer inventar roda. Ele quer inventar roda. Não, André, calma aí. Eu Não, tô, tá certo, sabe? fica bom. Não, Põe na legal. plaquinha de Cara, pé você impressa ali, recebe é o moderno. perfume da Boticário, eles têm no mínimo 3 sacos. É um saco, é um com a caixa e dentro da caixa tem outra coisa. Eu recebo as próteses hoje do laboratório, em caso de reabilitação, vem numa caixinha, como se fosse de madeira, com um laço, vem o nome do laboratório. Você abre, o laço abre, tem uma cartinha. Aí você abre, o doutor fulano e a paciente. Aí você abre, tem um recado. Com muito amor, feito com amor, com carinho mas e tal. isso é emocionante, incrível. sabe? É Então, isso é legal. incrível. Porque aquilo é uma conquista de uma reabilitação. Então, o laboratório te entrega hoje, não é aquela prótese, é o sonho da pessoa. Sonho é o da sonho. pessoa. Então, Além aquele do dia... que a prótese, ela é a cereja, né? O que a paciente opa. enxerga. Então, é a Perfeito. entrega realmente do Perfeito. sonho. Perfeito. O problema é que o PRF é no meio da cirurgia, né? Não. Sangue, Mas é né? lembrado, É sempre... Não quando tem eu como converso com- gourmetizar Mas uma eu entrega. lembro, ó, Tem. eu coloco um Não stopzinho encontramos, no braço mas da volta, paciente, aí eu falo assim pra ela, esse é o lembrete da vampira. Porque você não vai lembrar de Não, mim eu na sua acho que- casa, mas na hora que você for tomar banho, você vai falar, Vou ter que tirar, né? colhi sangue. André, no band-aid é moderne, cara. Ó. É, Vamos fazer um Vai- personalizado? Ah, mas a paciente não vai te ligar. Quem vai ligar é o dentista, pô. Tem Mas que ser... ela vai vai lembrar. lembrar É do isso que eu ia carinho. falar. Você tem que fazer o que você sabe o que você fazer. É, quem não é visto não é lembrado. Você cara. sabe o que fazer, mas você já falou, ou o cara ganha dinheiro, ou ele tem uma vantagem, ou economiza tempo. É. No caso, Pra gente é tempo mesmo. Os dois, tudo. Tudo. Tá levando vantagem em então, tudo. Não você tem já nenhum entrega, problema. cara. E vem bonitinho. É, Vem, acho ó, que isso é eu redundante olho assim, Bonitinho, ó, não é bonitinho? Bem É. Pô, bonitinho. bonitinho, eu olho assim, ó. O paciente, é o que você falou da servidão. O paciente já olha e fala assim, pô, o doutor trouxe enfermeiro, biomédico. Então, pô, tá legal. Tá E faltando pra só o gente salzinho no final. na verdade é assim, Vai né, lá cara? jogar o... Você falou do inventar a roda. Nós começamos
Tô falando do mercado que nós estamos inseridos. Do jeito errado, né, cara? Porque vocês fazem algo que ninguém faz. É uma cirurgia super avançada. É algo que requer uma ciência Absurda. enorme, absurda, e faz você e o seu secretário. E aí, se você vai tirar uma verruga, é o anestesista, o fulano, o biomédico, o farmacêutico, o cara da UTI, o carrinho de parada. Nada contra a verruga, não quero comparar. Sim, não. O ponto é... Resguardado das proporções. Coisas né? muito mais simples Sim. são feitas com equipes muito maiores e vocês fazem coisas hiper complexas que ninguém faz, você e o seu assistente. Posso contar uma história rápida? Sim. Rápida, eu prometo. Eu estava fazendo um PRF no consultório, fiz um seio bilateral, colhi o sangue do paciente, ok, deu tudo certo. Mais ou menos. Ela voltou com um lado aberto, contaminado, tive que limpar. Né? Para fechar, falei, vou fechar com uma membrana, vou pôr membrana também. E na hora de fazer a segunda cirurgia de correção, a paciente fez assim, nossa, doutor, você realmente foi muito bom na primeira vez, né? Deu, mas por quê? Porque eu vou no hospital, tira sangue no meu braço, nossa, é terrível e tal, já... E agora, meu Deus? Suou. Sem sacanagem, eu perfurei ela 6 vezes, não conseguia achar a veia. Duas no braço, uma aqui na mão, aqui do lado. Nesse limite que eu já estava 6 vezes, já não dava mais para mim. Né? Aí eu fiz assim, me dá um minutinho que eu vou dar um jeito. Calma. Ela, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu desci a escada correndo do consultório, estava chovendo. Eu corri até o Delboni. Na loucura que eu tava, na adrenalina, eu entrei na enfermagem perguntando, cadê uma enfermeira? Cadê uma enfermeira? Assim, dentro do... Aí a mulher, pois não, de que esse louco tá fazendo, né? Eu falei, preciso de uma enfermeira para ir no meu consultório, assim, dentro do Delboni. Preciso de uma enfermeira agora no consultório para colher o sangue ali do paciente. Pode ser. Aí, juro, tô falando sério. Foi loucura minha, da viagem da cirurgia. Falou, manda alguém que deve ser muito Estresse. importante. Não, aí assim, né, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Faltava estar paramentado, tirei a paramentação. Aí a mulher falou, pera um pouquinho. Eu falei, cadê a chefe da enfermagem? Assim, a mulher veio, pois não, senhor. Eu falei, ó, eu tô no meio de uma cirurgia no meu consultório, eu não consegui achar a veia da paciente e eu preciso fazer um PRF. Aí ela fez assim, doutor, pede para a paciente vir aqui, vai dar uma entrada, vai receber uma ficha, né? E aí preenche e eu colho. E no máximo a gente libera o tubete, no máximo, que olha que eu não consigo fazer isso. Daí eu fiz assim, aí eu percebi o que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Tá tudo errado, né? Aí eu fiz, a responsabilidade e tal. Eu falei, tudo bem. Aí corri pro consultório de volta. Eu falei pro paciente, putz, então não vou conseguir fazer. Não deu e tal. Vamos remarcar? Remarquei a cirurgia. Aí, Meide, um abraço. Meide é uma paciente minha, trabalhou em banco de sangue 20 anos. Lógico, já operei, reabilitei, fiz seio nela, ela sabe a dificuldade que é. Sim. Recorria, né? Liguei. Chamou um especialista. Ela, tô aí, lógico, sempre te ofereci meu trabalho. Foi lá colher uma emergência, urgência. Aí, posso acompanhar o processo, saber o que é? Aí ela, vergonhoso. Aí ela que é a paciente, ela parecia um dardo. Ela fez assim, quando eu vi já estava colhendo já. Cara, Mas jamais, você falou assim, onde foi? Onde foi? De primeira. Aí quantos são? São 6, só e só. Posso ver o que você vai fazer? Claro. Aí coloquei lá, centrifugou, terminou, tava pronto, mostrei isso aqui. Ela fez, mágico, doutor, parabéns, tal. Bom, já tô indo. Falei, você não quer assistir? Não, eu queria ver até aqui, é o que me interessava. Sim. Boa cirurgia, e posso te falar uma coisa? Ela encostou em mim. Posso te falar uma coisa? Claro. Doutor, é assim, o dentista é muito resistente a isso, né? Mas essa cirurgia, assim, eu percebo que... Ela fez assim, vocês são o maestro. Deixa eu afinar o violino... Só toca, deixa, só isso, não precisa fazer nada. A gente prepara e você entrega, não dá para fazer tudo. Cara, essa definição achei demais, né? É isso. Porque não faz tudo, divide. Todo. Divide. Não faz, é assim, ninguém faz tudo nas outras áreas da saúde. Entendeu? É sempre dividido. E eu acho dá que tempo existem de dentistas tudo, que colhem super bem. O ponto não é esse, o ponto é que é sempre mais uma preocupação de um processo que já é algo que vocês têm preocupação. A venopunção é treino também. Fizemos o curso, claro, né? É treino. Mas é treino, sabe? Tem esse problema do cara que a veia... Não é que... É mais fundo, sei lá. Não dá pra achar. Tem veias que são mais profundas, tem veias que são muito mais finas, tem paciente que fez um tratamento de oncologia que as veias são super Venovil funciona? Venovil? Não gosto. Venviewer? Funciona? Funciona se você souber colher. Tá. É igual cirurgia guiada. Funciona, sabe operar.
Você primeiro precisa saber fazer o Analógico, implante. analógico. Depois você precisa fazer a guiada. Ele te guia sim, mas eu falo muito uma coisa. Veia para ser coletada precisa ser sentida. Não adianta ver a veia. Você precisa sentir. Se você tá... você que colhe às vezes, sabe? Se você conseguir sentir... Eu vou com o dedo primeiro, não vou no olho. Então, você consegue coletar. E ali te dá um caminho, mas se você não conseguir sentir, você não vai na profundidade certa Eu da acho que não vale a pena, cara. É um estresse desnecessário. Assim, é mais um E, estresse. pô, é o que você falou, cara. Eu só sento e falo, daqui... Vem pronto, entrega com salzinho. É que geralmente fazendo você assim, ó. fazer assim, ó, eu quero tanta coisa, tá? Colha, tá, obrigada. Aí Acabou. Mó legal, cara, mó muito legal. mais fácil, muito melhor, muito tranquilo. E assim, eu vejo, tirando a parte de marketing da Hemodere, eu vejo que os pacientes ficam muito felizes quando tem alguém lá diferente. Né? Então, tem muito consultório Apoio. que eu chego, que o paciente fala assim, nossa, tudo isso. Que só legal, pra mim. né? Nossa, veio... Porque você explicou que vai fazer uma cirurgia, vai fazer um processo muito, né, complexo. E ele fala assim, olha, ele chamou uma pessoa aqui no dia da minha cirurgia Ó, pra como você fazer... especial, né? Exatamente. É importante, né? Muito legal. Então, tem essa E parte é que é mesmo, bem né? legal. Sim. Galera, estão dizendo por aí, que a próxima já o Guilherme... Sites de fofoca. Sites de fofoca, João tá. Kleber. O Guilherme vem fazendo... Você tá velho, hein, cara? João Kleber. Guilherme Tá em vem Portugal, João Kleber? Agora é o Léo Dias. Ah, É o não conheço. Dias, cara. Não conheço. É o fofoqueiro Verdade. da moda, é ele, irmão. Vamos lá, então. É o Léo Dias. A odontologia agora vai... O Guilherme pega muitos casos já de retorno, de problemas com periodontista, né? Gengiva, por conta da busca pela estética, correção, sobrecorreção é o nosso problema. Sim. A correção vai muito bem. Então, a odontologia vem sofrendo e precisa cada vez mais se especializar na correção dessa sobrecorreção. Retrabalhos, Sim. né? Vai cair no colo, não tem jeito. E tem uma ferramenta aí que você vai mostrar pra gente, eu queria falar um pouco dessa ferramenta, que é o Light Touch. Isso. O Light Touch, ele... Porque as facetas, as lentes, né? Vamos falar o nome, né? Precisa de manutenção, É importante, sabemos exato. disso, né? Precisa de manutenção. A indicação correta, a aplicação, o preparo, enfim. Mas ela tem que ter a manutenção de controle. Se eu tiver problema hoje, eu quero remover uma faceta, uma lente, existe a chance, eu sei que... o cimento, ele tem água. É lá que o Light Touch usa ali, né? Desidrata ali. Desidrata, explode a água, né? Sim. E é possível... Quantos você tem estatística disso? Agora pra você. Puxa a planilha, vai. Pega a planilha. Vai. O cara Ele vai é o usar cara o dos Light números. Touch. Ele pode resgatar essa faceta, essa lente sem danificar? Sim, Sim. é possível. Mas nós não prometemos. Tá. Porque você pensa o número de variáveis que você tem num tipo de tratamento desse. Espessura da sua prótese, tamanho do desgaste feito no dente anteriormente, Condicionamentos. o número de intervenções que já foram ali. Aí você multiplica essas variáveis pelo número de materiais possíveis, marcas possíveis, cores possíveis, porque o laser ele tem interação com água e com cor. Né? Então, você pode ter ali uma série de coisas e você também é como um dente. O dente não está com dor, você tem um dente que não tem mobilidade, mas ele pode estar trincado. Entendeu? Sim. Tem uma trinca lá, mas que ela ainda não Tá causa... visível. Não está Mas visível. dentro dos parâmetros normais, geralmente você consegue reutilizar. Salvar a ela peça. sai- Sim, ela mas sai muito legal. é inteira. possível você salvar a peça. Muito legal. Mas nós não Não prometemos. prometemos por conta dessas variáveis e às vezes tem algum trinco, alguma coisa que O não está visível último nela, né? atendimento que nós fizemos foram removidos 4 elementos. 2 salvaram e puderam ser Reutilizado. reutilizados. 2 não salvaram. Eu vou pro negócio. Vamos pro negócio. Você deve ter locação desse aparelho, né? Sim, Isso. Esse cara alugou de você. sim. Essas duas que ele salvou, pagou e sobrou, então, a locação. Ó que legal. Não faço ideia. Ó que legal. Cara, uma sinceramente, lente é caro, sim, uma eu não faceta faço- é eu caro. não faço Depende de ideia. quanto você aluga, deve ser caro também. Eu então. não faço ideia de quanto De valor. vocês cobram numa cirurgia, desde o terceiro molar, Não, mas quanto eu de digo- tecido mole, quanto de levantamento de seio. E assim, quanto... Eu nós não faço estamos em- ideia. Não faço em- ideia. Não, eu digo a vantagem pro dentista que eu tô Consultório, falando. sim, Não é. variável muito O grande. valor dessa cerâmica laboratorial é caro, alto. né? É Sim, alto. sim. Então, se o dentista conseguiu guardar duas, aproveitar duas, cara, ele pagou
pagou, cara. Mas, Vale a Franklin, pena pra assim, caramba. eu gostaria que todos os dentistas se valorizassem e fossem valorizados como você, que é rico, riquíssimo, né? Dentro disso, Cuidado dos brincadeiras à parte, quanto tempo você leva para tirar 10 elementos Tá sem louco, desgastar? Tentando Aí fazer você Usando isso? Não. Normal. Na broca, na mão. Ah, não. No Sabe? suor. Não, independe Fala do aí, material. fala, não. mas fala. Que material? Cerâmica, Emax, que tem Emax, cara, pra cortar isso daí... Duríssimo. Duríssimo. E a Uma mão? broca Não com cansa? granulação grossa. E o Quanto paciente, tempo? o 10 elementos. estresse do paciente. Quantos elementos? Cara, não faço Quantas- demora muito. Nunca marquei em Isso tempo. daqui você tira em minutos, Não. segundos. São consultas estressantes para o paciente. É estressante. E qual que é o limite de desgaste do sadio? Porque a broca tá cantando. toca, né? Tá cantando. Tá cantando e vai tocar no elemento. Vai esquentar. Vai Por esquentar, mais que vai judiar. refrigera Então, Ai, cara. por todo e o essa cuidado que maquininha você aí, consegue meu, ter. vai atuar onde? No cimento. Né? Então, descolar... sem desgaste. No popular, né? Até a gente não tá aqui para falar 100% de ciência, porque não sabemos todo mundo que vai nos assistir. Ele atua ele derrete a cola. Sim, No popular, ele derrete a a cola. ideia é essa. Falando de uma maneira simples, é sim. isso. Boa. Sim. E que, Legal. temos a sedação, que eu sou fã. Não, você é fã no paciente ou você é fã em você? E nos dois, cara. Fala, eu sou um paciente da terapia. Opa, deixa eu ser paciente, né? Eu fui fazer o curso também para aprender a mexer, para ter no consultório, né? Sim. Eu voltei, então vamos lá, né? E aí, sua esposa fez comigo. Sim. E aí, nesse dia, e tinha um buco também comigo, que a história da sedação, eu vou dar o meu relato. Sim. Também. A história da sedação que ela não funciona. Né? Ah, não, sedação consciente é conversa, parece cara, esqueci o nome que fazia o hipnose. Agora o da moda... Fábio Puentes. Não. Fábio Puentes. Agora é o Pyong Lee. Você tá desatualizado, Puta, Fábio Puentes. cara. Agora você vai comer uma maçã, não é maçã. Era uma cebola, cara. O cara mordia e não chorava, era engraçadíssimo, né? E aí não funciona e tal. Eu falei, cara, preciso conhecer isso daí. E aí o Buco tava comigo, ele falou, eu só opero com o paciente, né? Desmaiado, morto, né? Anestesiado, né? Centro cirúrgico, né? Eu quero saber se funciona também. Aí tivemos lá 3, 4 aulas, me lembro exatamente, né? E o último módulo é o módulo prático da sedação. Vamos para a clínica. Então vamos trocar. Quem vai sedar quem? Aí quem vai, já tava eu e esse Renan e eram 2 meninas, né? Aí o Renan, posso ser primeiro? Faz em mim? Falei, claro que faço. Vamos lá, Renan. Aí tá. E tem que ter também um preparo, acho que quero receber a sedação. Vamos combinar? Vamos combinar que plenamente. não vai dar certo, não vai dar certo, não me concentro, não respiro. Eu não quero. Não vai mesmo. Tem que queira embarcar, vamos colocar você assim, né? tem ali, desculpa te cortar a sua história, mas você tem 2 tipos de promessa. A promessa de quem vende o produto e a promessa de quem vende o serviço, tá? Você tem uma promessa da odontologia de quem te vende a resina. Não vai ficar preto, não vai dar infiltração, tal. Tem lá toda uma ciência, 500 mil artigos daquela resina. Você fala isso pro seu paciente? Não tem como. Nem passa Então, por a isso. promessa do produto, ela tem que ser grande, porque senão você não compra. Só que a promessa do serviço, ela tem que ser calibrada. Porque senão a pessoa volta lá e exatamente aquilo que você prometeu, você tem que dar para aquela pessoa. Então, quem vende a máquina, que é uma máquina fantástica, que eu tenho mais de uma para locação, ele vai te prometer que seu paciente vai ficar tranquilo, zen, que ele vai lá para Putibé. Quem vende o serviço, eu não prometo isso. Olha, cada pessoa tem uma interação, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma fobia, cada pessoa se entrega uma mais do que a outra. Cada pessoa... Cara, tem uma variável. Nós já estivemos em demonstração de um cara na Mandic de 2 metros de altura, ele pesava mais de 100 quilos fácil. Embarcou. Cara, ele com 30%, ele tava com a mão suando. Ele tava... se você não botar uma a partir de 30. Vamos embarcar a partir de 30. aqui, Eu né? nunca vi ninguém ainda. Na clínica com 20 não vai ainda. Então, mas o que eu quero te dizer é exatamente isso. Você não tem como individualizar isso. Então, o que a gente promete? Que a pessoa vai ser sedada, que ela vai ficar mais tranquila e que vai aumentar o limiar de dor.
Isso quer dizer que ela... Vai diminuir o limiar. Aumentar o limiar vai sentir dor, perfeito. Sente menos, né? Aumentar o limiar é se você sente uma dor 5 numa escala de 10. Você continua na dor 5 e aumenta a escala para 20, a dor diminui proporcionalmente, tá? Então, o que você vai prometer isso? Tá? Mas você não vai prometer que o procedimento vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo dependendo de outras coisas. Você não vai... Às vezes, você não pode prometer nem que aquela pessoa vai permitir que se faça o tratamento. Tá? André, mas se ela não permitir, ela foi sedada. Sedado todo mundo é. Tá? Não existe uma pessoa que toma 1 litro de vodka que não tem efeito nenhum sobre o corpo. Ela vai ter um efeito. Uns vão cair, outros vão ficar de pé. Resistência de cada um também para isso, né? Resistência de cada um, tá? Então, às vezes, há pessoas que são sedadas, aumenta o limiar de dor, e mesmo assim não é suficiente para ela fazer o procedimento. Então, quando você promete, todo mundo vai ficar tranquilo, todo mundo vai ficar zen. Não existe. Não existe isso. Porque é o que eu falo da promessa do serviço do produto. O Renan sentiu, eu senti, funciona. Não, eu... Funciona. Então, assim, a sedação, maravilhoso. ela funciona. Pra mim, você fez na também. clínica e Também. talvez você coloque algum paciente que você olha que aquela expectativa não foi Para alcançada. controle de ansiedade funciona demais. Sim. É muito legal. E E às outra? vezes eu tô em procedimento, acompanhando que eu tô fazendo o PRF, as meninas estão fazendo a sedação, que o paciente fala assim, não tô sentindo nada, não tô sentindo a sedação, eu não estou sedado. E aí passa pela cirurgia. Sim. Termina, sem falar pro doutor, mas ele senta na cadeira? Não. Eu falei, então ele tava sedado? Porque o fato dele não estar em Nárnia não quer dizer que Não ele significa. não teve efeito. Por Tava quê? apto Porque pro ele, procedimento. ele conseguiu Apto fazer pro aquele Conseguiu fazer. procedimento. E Isso essa é pessoa que tem fantástico. medo, ela continua com medo. Sim. Ela não some o medo, né? Mas passou por aquilo, pô. Deixou. Eu- Aconteceu, eu- né? Esse é o incomodo mérito. muito. Fobia já é Aconteceu. alguma coisa. Então, esse é o mérito. Eu O não mérito tenho é conseguir fobia. fazer aquele tratamento, Eu não né? tenho fobia, não tenho medo, mas dentista me incomoda. Me incomoda mexer André nos dá meus uma dentes. suada, sabe? Eu fico completamente tenso ali. A sedação me deixa menos tenso. Então, É a melhor experiência. Né? melhora a experiência. É vantagem. Vale a pena. Legal. Muito E bom eu acho também. que ter opção para o paciente é o que vale mais a pena. É o paciente, você fala assim, olha, se você quiser, Explicar o que é sedação, você né? pode passar por isso desta maneira, com esse conforto. Cara, Vai trazer um Cem- dia aí daqui, você vai embarcar o Sirius, tá bom? 100% das vezes Ao que vivo. você vai pegar um avião, a cadeira 1 e 2 são oferecidas para você. Você pode nunca ter comprado, mas você sabe que a opção de ter um conforto maior Sim. está na sua mão. Sim. O dentista é uma companhia aérea que o conforto do paciente está na mão dele. Ele escolhe quem ele acha que é muito fóbico, muito incomodado, ele põe na cadeira 1 e 2. Oferece, E cobra sim. um pouco mais. Sim. Quem ele acha que vai bem, que não está incomodado, ele põe lá na cadeira da geral. Mas essa decisão é da mão do dentista mesmo? Claro. Não, Tem que oferecer é pra do paciente. todos. Ah, Paciente. você oferece. Não, do mas- dentista se você não oferecer, Cara, né? não. Tem que usar, né? Depende. Eu acho que depende de como você leva o seu tratamento com o seu paciente. Então, eu sou... O cara paga pro dentista não fazer o dente, mas ser o crítico da situação. Também. Sim. Né? Você não, eu entendo assim um pouco. Você fala de assistir ou não? Sim, mas as opções... A fobia é o problema, né, as cara? opções Para de pessoas normais eu conforto- até entendo. As Agora, opções de conforto, elas devem não. Elas estão no mercado que nós vivemos, na mão das pessoas, do consumidor. Vou te dar um exemplo. Você escolheu um hotel. Aquele hotel escolheu a cama que você vai dormir, escolheu o tapete, escolheu a decoração, escolheu a vista. Mas você que escolhe o quarto que você quer, você que escolhe se é meia pensão, se é pensão completa, entende? Existe uma curadoria que você escolhe, então ele escolheu o dentista que tem as decisões Sim. dele, mas o nível de conforto geralmente está na mão do consumidor. Então, se você não pode ter Ele uma escolhe a experiência dele, ok. ter uma sociedade totalmente formatada em que o conforto está na mão do consumidor e quando chega no dentista, o conforto está na escolha do dentista. a sedação ela não tem uma obrigação, óbvio Exato, que não. é nesse sentido que eu tô falando. Uma indicação de precisão, Sim. né? O cara tá lá excitado, jovem, quem tem fobia, quem não gosta, senta a sua, não consegue se controlar deitado. Eu acho que é muito bem indicado. E eu falo para ele exatamente isso. Você não acha melhor para você? Você não quer depois terminar e falar que foi tudo bem? Né? Porque você não vai lembrar. Se lembrar, você vai lembrar não do que sofreu, só passou. Mas o que o acabou. André está dizendo é que algumas pessoas colocaram como hábito
principalmente quem tem no consultório, para todos os procedimentos. Vou fazer procedimento. Não tem indicação para todos. É que tá, não é para tudo. E oferecer a O sedação. assunto também é longo disso aí, viu? Muito. É assunto para mais um episódio. Mais um episódio. Ó, Mais um episódio. É Não, já muita falamos informação, pra caramba. muita coisa, Falamos Sacou? da minha rotina, falei do que eu uso. Sim. Falamos light touch, Que falamos é de demais. sedação, falamos dos agregados. E tem o piezo. Não, você eu usa tô o piezo falando, também. mas eu uso, né? O Nossa, contrato. cara, o piezo, meu. O piezo é que eu uso pouco piezo. Você me manda sempre mensagem. Quando eu faço osteotomia, você fala, usou piezo, né? Eu acho falo, que eu vou cara, fazer sábado. Piezo? É. Você vai Tô emprestar, negociando com o André. Vai deixar se na ele escola me- emprestado, né? Emprestado. Tô negociando com ele, eu vou fazer uma cirurgia É seu, sábado. vocês são sócios, cara. E eu Economia vou- compartilhada, Cara, não tem, compartilhada, tem isso aí. migué. Não tem essa. Essa é a nossa vantagem. Sábado eu vou lá. Mas a grande ideia aqui, Tá. cara, independente das linhas de pensamento, primeiro, levar o melhor e o que tem de mais tecnológico no mercado para os pacientes. A gente está falando aqui para uma série de doutores, para uma série de clínicas. Imagine se todas as clínicas tivessem que comprar todos esses equipamentos, mais o scanner, mais a impressora 3D, Mas se mais a atualizar em Cirec, tudo isso, mais tudo. Não. Cara, é o que. é inviável. é a Economia proposta, compartilhada Sim. é a próxima coisa, porque as coisas se tornaram tão caras e a velocidade da tecnologia, né? Muda tão rápido que se você não compartilhar, você está sempre obsoleto. Sim. É. Você Vale já a- começa obsoleto. Eu comprei esse celular aqui, Essas tecnologias. tem 2 meses, já lançou o S23, não, já todo isso obsoleto. esquece, isso esquece. Então, mas você acha que isso não vai acontecer com as tecnologias? Claro. Lógico que vai, lógico Todo que vai. ano acontece Tem que todo ser. ano. scanner. Pra poder evoluir, senão não evolui, né? Então, economia compartilhada faz com que seu consultório tenha sempre as tecnologias mais atuais. Sim. Tanto do ponto de vista de máquinas, quanto do ponto de vista de manipulação. Por exemplo, você fez alguns questionamentos para a Nayara, que são coisas muito novas, que talvez você tá atualizado, mas não pegou a última, né? Da supermembrana, por exemplo, que foi uma das últimas novidades, do envelopamento. Já usei isso aí algumas vezes por vocês lá. Entendeu? Trouxeram. Então a gente leva essa tecnologia mais atual para o consultório. Porque também não dá para você comprar todas as máquinas novas todo ano e fazer todos os cursos. Não, nem é pra gente isso, né? isso Eu um tenho uma dia- introdução um dia- pra poder cobrar, pra poder No saber, né? episódio Saber. 3, eu vou sentar para conversar sobre isso, sobre a possibilidade de você também dividir o conhecimento para os dentistas, para os consultórios. Eu acho que é um caminho interessante. Levar profissionais que conheçam técnicas diferentes para pessoas que não têm acesso ao curso atual, a Porque a forma CESP não conhece, né? Precisa conhecer pra Também, É fácil, você mas- tá aí pra fazer isso, né? Tem. Facilitando, né? Eu dou só ideia milionária pra ele. Daqui a pouco ele monta os cursos dele mas não, de isso aí é boa. técnica cirúrgica. Isso é boa. Desculpa, Me fala a tá? rede social Mas de isso é vocês bom. aí, cara. Isso é Fala pro Emodere, agora é. @emodere. É isso aí. Tá? Arroba Modelo e acha tudo, Vou né, André? botar os contatos aqui. Coloca aí Isso. o seu contato, seu Instagram, site. Provavelmente, Twitch. André, você vai voltar, mas não vai voltar em 2024, porque é uma vez por ano, né? Tá bom, né, pra você. São as pessoas cansam de Nossa, você, contato. né? Ela está convidada nada. pro próximo podcast. venho próximo Semana que vem, acompanhar. não traz o André. tá tudo Inclusive, certo. inclusive, você que é aluno da OLED vai ter a possibilidade de assistir a aula da ANA, né? Vai dar Em aula, abril, né? Isso, dia muito bom, 6. muito bom. Módulo da Exatamente. Emodere vai estar E lá. você Frank, que você não podia é tá lá, né, aluno Frank? da OLED, você Ele que não vai é aluno, tá. vem ser, Vem vem ser ter aula, aluno. pô, é Ele lógico. vai estar. O Ciro fala como é que é? www. Pô, faltou o Ciro hoje pra essa parada. Ele só entra lá e faz se isso. inscreve. Ele O só Ciro faz sempre. isso? Ele é o cara do recado, brother. Institutoled.com.br, entra lá, compartilha com seu colega, salva a gente, né? Ele Pô, fala você- assim, então, www.institutoled.com.br. vai lá, Vai lá. você vai se Isso. matricular nos É, cursos pô. de Vem assistir a aula da atualização e Nayara também. especialização. E um recado, né? Independente do serviço, das dúvidas aqui, a OLED tem todas essas tecnologias Sim. de ponta e Disponíveis. muito mais. Tem Pra o todos os scanner, alunos. tem as tecnologias de prótese mais atuais. Então, eu acho que quando você busca um curso, né? É assim, ali é o embrião da tecnologia do que tem de mais novo. Essa é a né? ideia do Instituto, né? A gente o entrega, Instituto André, a LED, gente quer o levar Instituto mesmo LED aí. tá atualizado nas técnicas muito Pulverizar, feliz por isso, capilarizar, fazer o E a dentista gente realmente é- atualizar um pouquinho mais. A né? gente é muito feliz por isso. Divide E falando em ciência. compartilhamento, então, você que está assistindo, curte, compartilha esse conhecimento, Isso aí. esse episódio para os outros dentistas.
conhecer tanto o Instituto OLED como a Emodere Emodere. também. E, né, Nossa pode parceria. chamar que... Sábado, inclusive, vocês vão lá, né? Sim. Vai. Então, Vamos lá. beleza. Liga Estarei. programa, confirma a agenda e a equipe vai, né, André? É isso Equipe- aí. Exatamente. Alguém de vermelho aparece por De lá. vermelho, boa. Quem Os tem mulher de vermelhinhos, vermelho? os chapolins. Ah, Nayara. Nayara, boa, Nayara. Bloquinho da Emodere, Tem hein? uma- Carnaval, hein? Tem o turbantezinho Turbante vermelho, vermelho. a Isso aí. avental e a malinha vermelha também. Isso aí. Eu O carro vou era de- vermelho também. É, Carro o vermelho? carro era vermelho. Nós trocamos, mas o próximo Eu é vou pro vermelho. bloquinho de carnaval com óculos da Emodere. Vou mandar foto, hein? Lembrei de coisa mais velha ainda. Meu carro é vermelho. Não usa espelho pra me ver. Vai ficando por aqui, pessoal. Valeu mais um Resenha 2023. Ótimo Segue a ano, gente, hein? compartilha, salva nosso canal e vamos compartilhar É conhecimento. isso aí. Um abraço. Obrigado, Obrigadão. André. Obrigado, Obrigado, Nayara. Ana. Valeu. Obrigado, Ana. Até a Valeu, próxima. cara. Valeu.